Bom dia, meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe. Hoje, segunda-feira, estamos mais uma vez reunidos para nós proclamarmos o Evangelho e fazermos uma meditação. Um Evangelho que é muito forte, porque hoje a igreja celebra Santa Maria, Mãe da Igreja. Virgem Maria, Mãe da Igreja. Aquela a quem Jesus entrega o seu discípulo amado, que somos nós, por mãe, sendo mãe assim da nossa igreja. E aí nós iniciamos sempre dizendo que nós agradecemos tudo aquilo que nós recebemos pelo bendito Pai que nós possuímos, Ele que é misericórdia, Ele que é amor, Ele que é compaixão. E nós iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. E vendo que já estava morto, e ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, ele nos leva à memória de que a igreja celebra a Virgem Maria, Mãe da Igreja, sempre na primeira segunda após Pentecostes. Isso porque Jesus entrega a Maria o discípulo amado que somos nós por filhos, e nós a acolhemos. Precisamos ter em mente que na época em que Jesus vivia, a mulher viúva, o órfão e os doentes eram sempre menosprezados, sempre marginalizados, sempre excluídos da vida comunitária e da sociedade, e passando assim necessidades severas. Com esta adoção filial que nos dá ao discípulo amado, Maria por mãe, ela seria então cuidada. Ela não estaria à míngua da sociedade, o que nos leva a crer que se Jesus se preocupava tanto assim com as pessoas menos favorecidas, e sua mãe se tornaria menos favorecida a partir daquele momento. Imagina o que ele faz por nós, que somos seus irmãos. Precisamos ter em mente sempre que Maria é uma perfeita discípula e a mãe da igreja, pois uma das poucas pessoas que lá ficaram junto de Cristo, aos pés da cruz, junto com o único discípulo que também permaneceu lá, que era o discípulo que ele amava, que tem o seu nome, que tem o meu nome.
Nós precisamos ter em mente que Maria foi uma das mulheres mais importantes. E Jesus não a chamou de mãe para enaltecer, para engrandecer o termo mulher, que na Sagrada Escritura inicia lá no Gênesis, como Eva, mas que também ela vai ter uma descendência muito grande, e da própria mulher vem o Salvador. Esta mulher que no final, lá no Apocalipse, é coroada de céu, de sol, de estrelas e de lua, né? Mas que ela é coroada por todos nós como sendo Maria, mãe de Deus. Jesus chama a mulher, por que não chamou ela de mãe? Porque a mulher era menosprezada naquela época. A mulher era tida como um objeto pelo povo judeu daquele momento, daquela época, daquele tempo. E aí, Jesus chama Maria de mulher para engrandecer o papel das mulheres no plano salvífico do Senhor. Mas, e na sociedade de hoje? Como a mulher ainda é tratada? Como a mulher ainda é vista na sociedade paternalista que ainda existe e coexiste? Precisamos, assim, ressignificar o papel da mulher na comunidade e na sociedade de um modo geral. Iniciando sempre, é claro, pelas nossas próprias casas. Mas Maria foi a mulher do Gênesis e também foi a mulher do Apocalipse. Isso nos leva a crer que ela é a nova Eva, a mãe dos viventes. E nesse contexto, ela sendo a nova Eva, ela simplesmente tem um papel muito importante na vida de todos nós. O que nós dedicamos aos nossos pais? O que nós dedicamos às nossas mães? Qual é a atenção que nós damos a eles, efetivamente? Não apenas aquele abraço, aquele beijo quando a gente vê. Beijo quando é dia de aniversário, porque Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais é todo dia. Não é apenas uma data específica que o comércio usa para fomentar e implementar as vendas. Você se recorda da sua mãe com a frequência com a qual deveria se recordar? Ela estando entre nós ou já tendo sido convidada a estar no reino dos céus? E nesse mesmo evangelho, Jesus disse: eu tenho sede. E aí entregam para ele vinagre embebido numa esponja. Esse momento da crucificação de Jesus, ele é muito simbólico para nós, porque se nós lembrarmos das bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho, e um bom vinho que agradou a todos, inclusive ao mestre Sala, que era o cerimoniário do lugar. Mas por que no final de sua jornada terrena, Jesus foi colocado na cruz e tomou vinagre? O que significa o vinagre? O vinagre é um vinho que estragou. A simbologia deste vinho que estragou é que o Cristo, que era considerado o Messias, o rei dos judeus, iria ser jogado fora. E aí, com esse assassinato, porque esse é o termo correto que foi feito com Cristo, é assassinato, foi colocado na conta da nossa hipocrisia, da nossa iniquidade, da nossa falta de fé. Lembra quando nós lemos Tomé, o Dídimo? O Dídimo significa gêmeo. Nós somos esses daí, que muitas vezes incrédulos, colocamos Jesus de novo na cruz, mesmo ele não merecendo. E aí este evangelho pode nos ter vários significados.
a dor da mãe ao perder o filho. Hoje ainda, né, não só naquela condição, mas daquela forma bruta. Quantas mães hoje em dia não perdem os seus filhos? Por qualquer que seja o motivo, não vou entrar em mérito ou demérito, mas qual é a dor que uma mãe deve sentir quando perde um filho? Que sofrimento ela deve passar? Imagina Maria perdendo seu filho de modo injusto, assim como a senhora que às vezes perdeu seu filho também de um modo injusto. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da sua perda, mas é uma perda e a vida não deve ser perdida. É o acolhimento do discípulo àquela mulher. O primeiro tabernáculo, o primeiro sacrário vivo, que foi o próprio Cristo. E hoje, quantas vezes nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, comungamos do corpo e do sangue de Cristo e nos tornamos ocos e vazios por dentro. Entrega a Maria, que somos nós, precisamos compreender que esta entrega desta Maria é a entrega da palavra dele, é a entrega do seu corpo e do seu sangue. E que esta entrega precisa ser acolhida por nós como terra fértil. Nós desperdiçamos tanto tempo com tantas coisas, e às vezes eu me procuro pensando, né, em como resolver problemas que não têm solução aos meus olhos, mas para Deus que tudo pode, faz acontecer na hora dele. E aí, o que a gente pode pensar se essa entrega do discípulo que confiou, Jesus confiou, confia em nós ainda hoje, nos entregando a sua palavra, o seu corpo e o seu sangue, a sua casa, a sua família, que somos nós, a nossa vida comunitária, a nossa vida na sociedade. E aí ele estabelece um laço conosco, mostrando que o amor e o cuidado devem estar sempre presentes na vida das pessoas. Que não for esta. E aí a gente chega num ponto que é emblemático. No final do Evangelho diz que foram para quebrar as pernas dos crucificados. Os dois malfeitores que estavam um de cada lado e Jesus que estava no centro. Quem se recorda de alguma celebração na qual eu já falei sobre esse tema? Quem está no centro é considerado o pior, o mais criminoso. E Jesus estava no centro. Estava entre dois ladrões, sendo considerado assim pela raça humana, pelos judeus daquela época como sendo o pior deles. E Jesus pagou pelos crimes que ele não cometeu. E aí o soldado vai lá e quebra as pernas do que está à sua esquerda e do que está à sua direita. Mas quando chega em Jesus, já vê que Jesus já tinha devolvido o Espírito Santo da vida ao Pai. Como a obra de Deus é maravilhosa. Estava escrito na Escritura que nenhum dos ossos de Cristo deveria ser quebrado. E tudo que foi escrito foi consumado. Foi confirmado pela vida, pela paixão, pela morte e pela ressurreição do Senhor. Exatamente como está na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, mas também no Novo. E aí o soldado vai lá, o centurião vai lá e fura o lado de Jesus, perfurando o seu pulmão e também talvez o seu coração, porque existem estudos científicos que comprovam que somente alguém que tivesse sentido muita dor e uma flagelação muito intensa teria esse tipo de sangue e água saindo simultaneamente da onde estava ali o pulmão. Provavelmente Jesus já não ia conseguir respirar mais, ele já estava sendo sufocado pelo seu próprio sangue. Mas isso tem um símbolo muito forte para nós.
são os sacramentos da igreja. O batismo e a Eucaristia, o sacramento da iniciação cristã, que é aquele que nos insere dentro da igreja, da vida na comunidade, mas também o sacramento da Eucaristia, que é aquele que nos alimenta, que nos fortalece dia a dia e que, de acordo com São Francisco, né, já vou chamar de São Francisco, porque em breve ele deve receber algum ícone desses, né, Papa Francisco, que genialmente disse que a Eucaristia não é prêmio, mas sim é um alimento, é um remédio para nós. Porque que me procure a pessoa que diga que não tem nenhum pecado. Seja ele por pensamento, por palavra, por ato, por omissão, todos nós temos pecados. Nenhum de nós é perfeito. E aí, nesse contexto, esse sangue, essa água que vertem do lado de Cristo, tem uma simbologia extremamente forte que todo cristão precisa receber. Se você está em débito com Cristo e não pode comungar, procure um padre para se confessar. Procure um padre para se reconciliar e retornar ao seu estado de batismo, para o qual você deve receber a Eucaristia. Um alimento, uma energia, não é um prêmio. A Eucaristia não é prêmio. A Eucaristia é remédio. Enquanto nós não entendermos que a Eucaristia é remédio, nós não vamos buscar a reconciliação, não vamos buscar viver como os cristãos. E isso é muito triste. E para a gente finalizar a reflexão, existe também a questão do sofrimento e da esperança. Todo cristão vai passar por dificuldades. Jesus nos diz isso, ele nos mostra que o caminho dele teve pedra, que o caminho dele teve pau, teve madeira, teve prego, foi duro, doído, machucou. Por que nós, que somos seus discípulos missionários, vamos passar pelo mundo sem sofrer, sem perder, sem nos afastarmos de Cristo? Quem somos nós para imaginar que a vida do cristão não tem labuta, não tem briga, não tem luta? Luta contra o mal, luta contra o pecado, briga contra as injustiças? Lógico que vai ter. Sempre haverá. E nós precisamos confiar e acreditar que nós que somos peregrinos, porque nós estamos peregrinando no mundo, nós somos discípulos do peregrino da esperança. Que o peregrino da esperança a quem nós seguimos, ele tem nome e sobrenome, que é Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o jubileu do peregrinos da esperança. Nós que somos seguidores de Jesus Cristo, precisamos compreender a mensagem que ele nos entrega. Que nós somos coautores da criação. Que eles, Pai, Filho e Espírito Santo, nos entregaram uma obra perfeita, mas que nós tantas vezes depredamos, depreciamos, acabamos, mutilamos, matamos a nossa fauna, a nossa flora. E aí acontecem as intempéries, acontecem as mudanças climáticas, e aí a gente está chegando num ponto que talvez já não tenha nem mais volta. Precisamos repensar o nosso consumismo exacerbado. Exacerbado, esse é o termo. A gente às vezes consome mais do que precisa. A gente no mundo que precisa também. E a gente às vezes compra as coisas sem necessidade. Neste evangelho, Jesus nos lembra que a dor é um fato, é uma ação que precisa passar por nós. E viver esta dor com amor significa mortificação. Significa entregar nas mãos de Deus este sofrimento, esta dor, em oblação pelo Espírito Santo de Deus, pelo Cristo que ressuscitou por nós. E essa presença de Maria é um ato
de Jesus para nós, que mostra que ela cuida de nós como cuidou do seu filho, até o último instante. Que depois vai até o túmulo vazio e fala assim: roubaram o nosso Senhor. Mas e as necessidades que nós temos, que ela olha por nós, cuida de nós? Minha mãe era católica, mas ela não praticava, ela não participava da igreja. Mas ela era devotíssima de Nossa Senhora. Como se explica isto? Eu tenho até hoje a imagem que minha mãe tinha na casa dela, guardada. Que sempre nos momentos de crise nos ajuda a buscarmos e alcançarmos sempre o Cristo, seu Filho. Que sempre nos mostra o Cristo, seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vocês sabem que eu sempre gosto de lembrar que nenhuma mídia social substitui a missa. E quem for participar da missa, participe de coração. Porque esse evangelho que nós acabamos de proclamar nos convida a refletir sobre as nossas próprias experiências de dor e de perda. E viver esta dor e esta perda no amor de Cristo. E aí, como eu disse, se você puder participar da missa hoje, segunda-feira, né, participe. Ela é muito rica em significado e em simbologia. E aí, para fazer menção, eu vou rezar apenas a oração que está inserida no Missal Romano, que atende à demanda do dia de hoje. Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Então o padre vai falar assim: oremos. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz, nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e que reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim, meus irmãos, eu encerro este vídeo, que acabou ficando um pouco mais longo, mas é uma liturgia que é muito rica. E eu sinto, assim, receio de que se eu não comentar sobre alguma coisa, talvez se perca o enredo da história como completa. Vamos receber então a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Virgem Maria, Mãe da Igreja, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada segunda-feira. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia.